Vamos lá, galera, para mais uma questão de física. Sejam três vetores A, B e C. Os módulos dos vetores A e B são respectivamente 6 unidades e 8 unidades. O módulo do vetor S, que é igual ao vetor A mais o vetor B, vale 10 unidades. Já o módulo do vetor D é igual ao vetor A mais o vetor C, que é nulo. Sendo o vetor R igual ao vetor B mais o vetor C, tem-se que o módulo de F, que é o vetor F no caso, é igual ao vetor S mais o vetor R, que vai ser igual a quanto? Então, no final das contas, a gente quer saber qual é o valor do vetor F. Só que essa questão ela não te dá muitas informações diretas, você tem que ir acompanhando passo a passo. O que a questão falou de início? Você tem três vetores que são usados como base, A, B e C. Os vetores A e B têm intensidades conhecidas. Um vale 6 unidades e o outro vale 8 unidades, respectivamente. Ou seja, o A vale 6, o B vale 8. O módulo do vetor S é representado pela soma de A mais B. Vamos lá. Uma soma vetorial você pode representar desenhando os vetores, um saindo da extremidade do outro. Como assim, Eu não sei para onde cada um ponta, então eu vou escolher uma direção para o A. Vamos supor que o vetor A esteja na vertical, apontando para cima. É uma suposição. Esse vetor, de acordo com o texto, ele tem uma intensidade de 6 unidades. O vetor B, eu não sei para onde ele aponta, mas eu sei que ele somado com A tem que dar 10 unidades. Devido aos valores que são dados, só existe uma possibilidade para o vetor B. Ele tem que ser perpendicular ao A, porque o B e o A somados dá um valor que é múltiplo do 5. O valor de A é múltiplo de 3, o valor de B é múltiplo do 4, pelo mesmo fator multiplicativo. 2 vezes 3, 2 vezes 4. Como o resultado dessa soma dá 10, que é 2 vezes 5, esse triângulo é um triângulo pitagórico. Então só tinha essa possibilidade. O B tem que estar perpendicular. Por exemplo, como eu estou colocando o vetor A na vertical, o B tem que estar na horizontal, por exemplo, para a direita. E o vetor B tem uma intensidade conhecida de 8 unidades, fazendo 90 graus um com o outro. O vetor resultante da soma, quando você representa eles dessa maneira, é um outro vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último vetor. Então esse daqui é o nosso vetor S, que tem uma intensidade de 10 unidades. Aí, dando sequência, ele fala que tem um vetor D, que é representado por A mais C, que tem um resultado nulo. A condição para você ter dois vetores somados que dê um resultado nulo, ou seja, zero, seria mais ou menos assim. O vetor A, eu representei ele na vertical para cima. E a questão deu que ele tem uma intensidade de 6 unidades. Para eu somar ele com C e dar zero, a condição é que esse vetor C ele tem que estar na mesma direção que o A, porém em sentido oposto. E tem que ter a mesma intensidade. Então, se eu represento o A para cima, vertical para cima, o vetor C tem que estar na vertical também, só que apontando para baixo e ter a mesma intensidade do A. Só assim os dois juntos formam um vetor nulo. Aí na sequência, ele fala assim, sendo o vetor R igual a B mais C, tem-se que o vetor F é igual a S mais R. Então, esse vetor final que ele quer, que é o vetor F, ele é a composição de dois vetores que a questão não explica de início. Ela fala do A, B e do C. Mas você tem como colocá-los em função desses dois vetores. Por exemplo, a gente falou lá no começo, que o vetor S ele é igual ao vetor A mais o vetor B. O vetor R, a questão falou aqui no final que ele é igual ao vetor B mais o vetor C.
O que eu vou fazer é substituir essa ideia lá embaixo, né? S é A mais B. E R é B mais C. Então eu coloquei essa soma vetorial em função dos vetores que eu tenho como base, A, B e C. O que eu vou fazer para finalizar é um novo desenho representando essa soma vetorial de agora. O vetor A, eu comecei representando ele na vertical, apontando para cima. E ele, a questão disse que tem 6 unidades. Vou continuar representando igual até o final. Ele mais o B, é só representar o B como eu representei desde o início, na horizontal para a direita, fazendo 90 graus com A e tendo uma intensidade de 8 unidades. Só que eu vou somar isso com B de novo. Eu vou representá-lo novamente, horizontal para a direita. E continua com uma intensidade de 8 unidades. E no final eu vou somar o vetor C que está na vertical para baixo. E a gente descobriu, a questão não disse, que ele também tem que ter 6 unidades. O vetor F é a soma disso tudo. A soma a gente vai representar por um vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último vetor. Então, esse daqui representa o nosso vetor soma de tudo, que é o vetor F. Observa o seguinte, a figura geométrica que a gente acaba formando é exatamente um retângulo, porque ele sobe 6 unidades e desce 6 unidades. Ou seja, na direção vertical, aí no meu exemplo, não tem resultante nessa soma. Toda resultante está na horizontal, que pega o valor de B 2 vezes. 8 unidades mais 8 unidades, no total você tem 16 unidades, que é o seu gabarito.